Olá, sejam bem-vindos ao Educa Floripa. O mês de abril está repleto de histórias, imaginação e muita arte em Florianópolis. A 16ª Semana Municipal do Livro Infantil começou com o espetáculo O Sumiço da Tainha de Ouro, do coletivo Mar Cultural, encantando o público do Teatro Sesc Prainha. Tainha perdida, amuleto da sorte, sumiu do altar. Não tá na figueira, não tá com o lobisomem, não sabe onde tá. Procura aqui, procura em outro lugar. A peça é baseada em um mistério, repleto de simbologias locais. Para resgatar a estatueta perdida, a personagem Moreninha, conhecida do Boi de Mamão, pede ajuda aos seus melhores amigos. Juntos nessa aventura, eles percorrem cada pedaço da capital catarinense. Lá no centro de Florianópolis, aqui pertinho, ali na Praça 15, sabe? E ele estava passando por ali quando viu a Dona Dulce, uma rendeira de bilro ali da região, contando para sua neta sobre a lenda da Figueira dos Desejos. A figueira é uma árvore enorme que fica bem no meio da praça, mas ela cresceu tanto que seus galhos precisam estar apoiados em estacas. Segundo os antigos, se você der 3 voltas em volta da figueira, você consegue muita sorte. A gente trabalha com bonecos, a gente trabalha com a narrativa, então tem as músicas, a gente traz músicas populares, ciranda, samba, e essa característica da manezinha, né, vem também com as fuxiqueiras, né, que estão ali contando as novidades, então é bem interativo. A receptividade das crianças é incrível. Aqui elas conhecem já, né, a cultura local, mas as que não conhecem têm essa possibilidade de conhecer as lendas, de conhecer os bonecos, uma brincadeira tão tradicional e tão rica, né, que traz essa memória cultural aqui de Florianópolis. E a gente pode também estar expandindo essa cultura para outros municípios. Nossa terceira vez participando. Esse ano a gente está com o Sumiço da Tainha de Ouro, né, que é uma adaptação de um livro e que toda a rede municipal tem esse livro. Então a gente achou bem especial estar aqui com esse espetáculo. Então esse aqui é o livro, né, que toda a rede municipal tem, e a gente fez uma adaptação para o teatro com muita música, com história, com bonecos. Tá bem bonito. Eu acho que as crianças e as professoras vão gostar. E é isso, a gente escolheu, acho que muito legal, porque é a Semana do Livro, então a gente está trazendo uma adaptação de um livro em outra linguagem, né? Além disso, a gente também quer incentivar as professoras, lembrar as professoras que quando vai uma atividade assim para a sala de aula, né, para a sua unidade do NEM ou da escola, uma contação de história ou um espetáculo, não precisa acabar ali. Como é que a gente pode aproveitar esse momento dessa contação de história, dessa atividade cultural, para depois em sala de aula continuar esse trabalho, sabe? Continuar com as crianças. Então a gente vai entregar também hoje, ó, esse material para as professoras depois, né, ficar de incentivo de como continuar, né, então a atividade. Tem cultura, tem história, então é muito interessante, é do meu boizinho, né, eles têm bastante participação também ativa aqui na cidade, na rede municipal, e foi eles que quando nos convidaram, eles queriam muito fazer uma adaptação desse livro, né, para transformar essa história num teatro, e a convite deles a gente hoje está com esse espetáculo. A Semana Municipal do Livro Infantil celebra a literatura como ferramenta de transformação, aprendizado e diversão, e convida escolas, famílias e artistas a mergulharem nesse universo que valoriza a leitura desde a infância. Mas naquele tempo, ela tinha que ir até o rio para onde trazer água para casa, ó, em cima da cabeça, equilibrando os baldes. Não era nada fácil. Já são 16 edições e desde a terceira quem está à frente dessa programação é a nossa parceira do Dicas de Leitura, Valesca Becker. Valesca, o que a Semana Municipal do Livro Infantil representa para Florianópolis? Então, Luísa, assim, a Semana Municipal do Livro Infantil, ela representa um grande movimento de fortalecimento ao gosto literário, ao acesso à leitura, à escrita, e é uma lei municipal, 8.125, lá de 2010,
que foi pensada exatamente para dar visibilidade aos projetos que nós já tínhamos na cidade, ou que temos na cidade durante todo o ano, mas que muitas vezes acabam na programação da cidade não tendo a devida visibilidade, a devida notoriedade, e a gente entende que literatura é arte. E por ser arte, é importante que a gente consiga levar, enquanto linguagem, a um número cada vez maior de pessoas. Então é um período que nós temos de expansão desse respirar literário na nossa cidade. E foi uma semana realmente muito rica de programações. O que a gente poderia destacar? Por determinante de lei, a Secretaria Municipal de Educação coordena essas atividades junto com os parceiros, que são as instituições públicas e privadas. E como todas as edições, o dia 18 de abril, ele faz parte, por determinante também de lei, então esse ano nós começamos dia 11, vai até o dia 18 de abril, sexta-feira, e as atividades foram tantas, mais de 110 contações de histórias, mais de 18 espetáculos teatrais, tivemos 60 e tantos encontros com autores, lançamentos de livros, rodas de conversas, piqueniques literários. O que é interessante é que, além daquelas atividades que nós organizamos enquanto Secretaria Municipal de Educação com os parceiros, as unidades educativas também, que recebem atividades, todas receberam, todos os nossos núcleos de educação infantil, as nossas escolas básicas de ensino fundamental, os nossos polos também do bairro Educador, as nossas sedes, também da EJA. Então, assim, tiveram atividades. Então, além de todos esses espaços receberem as atividades que nós organizamos, eles também organizam. Então, mensurar esse quantitativo, às vezes é até difícil, porque realmente a gente acaba levando uma atividade e isso inspira que a própria unidade amplie também. E aí começam a ter momentos, por exemplo, como o varal literário, uma contação de histórias diferenciada, aquele professor que a gente nem sabia que tinha esse talento, essa vontade de contar histórias também aparece nesse momento. Conhecemos tantos escritores novos, muitos da rede que a gente não sabia que tinham produzido escritos na pandemia. Então, assim, isso foi incrível. Mas eu acho que um dos pontos fortes foi a nossa abertura. A nossa abertura iniciou a abertura oficial no SESC, que é um parceiro desde o início, desde a primeira edição, e que a partir ali de 2013 se tornou quase que um co-realizador. Então, assim, o espetáculo teatral no SESC foi uma narrativa que veio de uma produção literária. E aí isso fortalece, lembrando que nesse momento todas as atividades têm esse norte. Aquilo que está ali no suporte do papel, aquilo que foi escrito por um autor, seja ele na escrita ou então um ilustrador, mas que traz essa narrativa para outras dimensões artísticas, para a questão da sonoridade, exposições de artes visuais, para nesse momento, por exemplo, da abertura, um espetáculo teatral com composições musicais feitas para aquele espetáculo e que tem a ver com a nossa identidade cultural de Florianópolis. Então, para mim, um dos pontos foi esse. E a gente pôde acompanhar essa peça teatral na nossa matéria. Ela foi feita, o livro, pelo Bruno Pagani, recentemente entrevistado por você. E literatura é isso, trazer a nossa identidade, esse papel na formação das nossas crianças. E esse livro, principal ali sobre a questão da tainha, esse sumiço da tainha, esse mistério, nós temos no Clube da Leitura. Cada uma das unidades recebeu, esse também é um exemplar desse título. Então, uma das coisas que fica para mim assim pontual, sabe, é que a gente precisa fortalecer o gosto pela leitura, dando acesso a diferentes formas. Então, a literatura, ela abre essa dimensão da criatividade. Se eu preciso ler e escrever, por que eu vou ler e escrever? É comunicação, o que eu posso criar através dessa escrita? E a literatura dá essa dimensão. E quando a gente traz, por exemplo, o cinema, a Mostra de Cinema Infantil, que é uma parceira também, traz lá para a tela uma escrita de um livro também literária, uma atividade, uma aventura na biblioteca, que é esse espaço também que a gente fala que é o coração cultural da nossa unidade educativa. Isso é tão importante, faz com que os nossos estudantes, as nossas crianças queiram estar cada vez mais em contato com o livro. E a família também precisa ser conquistada, cada vez mais, porque hoje em dia tem tantas informações, no nosso cotidiano são tantas imagens, é tanta informação sonora também, que
parar para ter o deleite da leitura precisa ser motivado. E literatura faz isso. E Valesca, para fortalecer esse laço, como você falou, as parcerias são fundamentais. As parcerias são fundamentais. Nós só temos essa dimensão, né, essas atividades todas, a gente só consegue oferecer para a população de Florianópolis por conta das parcerias, esse acesso. Por exemplo, as bibliotecas, a biblioteca estadual, né, a nossa biblioteca pública estadual no centro de Florianópolis, nossa biblioteca pública municipal, Professor Barreiros Filho, que sempre tem várias atividades também, a nossa biblioteca aqui do SESC, né, e aí, claro, a Biblioteca Central, do Centro de Educação Continuada, as livrarias, Livraria Divertida, Livraria Sur, a letraria, nós temos cada vez mais livrarias se envolvendo. São as produtoras também, as produtoras em Florianópolis que têm muitas produções ligadas à questão cênica e literária, né? A Mar Cultural, a Marte Cultural, então assim, que ocupam espaços como o shopping. Nós temos o Domingo é Dia de Teatro, que também faz parte da nossa programação. Aí a Mostra de Cinema Infantil, como nós falamos, a Universidade Federal de Santa Catarina, tanto pelo grupo de pesquisa, o Literalize, quanto pelo próprio Secarte, né, estar também oportunizando, o Centro Integrado de Cultura. Então nós temos muitas, a Fundação Badesc. Todos os anos a Fundação Badesc proporciona também uma exposição em artes visuais que dialoga com a questão literária. Esse momento de pensar a literatura e os seus diálogos artísticos é muito importante. E aí nós falamos já do SESC, né? Nós temos vários parceiros assim, que são muito importantes para que isso continue acontecendo. E os autores são os nossos parceiros, são aqueles que participam do Clube da Leitura e aqueles durante todo o ano, eles estão conosco na Secretaria Municipal de Educação e na Rede Municipal de Educação e que participam também na semana. Sem eles não existiria. Daí, assim, a gente veio todos esses anos, né, fortalecendo, ampliando as parcerias e precisaremos para continuidade. E a ideia é que cada vez mais se consolide e que cada vez mais outros parceiros cheguem também e oportunizem atividades. Quem lê, imagina, e quem imagina, cria. Na próxima matéria, a criatividade salta do papel para as telas, pincéis e tintas. Vamos conhecer uma oficina que estimula o olhar artístico desde a infância. Que criança não gosta de uma boa bagunça com tinta? A atividade estimula a concentração, criatividade, liberdade de expressão. A pintura, né, ela traz essa alegria, essa conexão para a criança, até para nós adultos, né? E é um momento lúdico também, muito importante contato com a tinta. É uma experiência incrível. Cada encontro desse eu me realizo muito e vejo o quanto as crianças elas se divertem e aprendem também. Todas as turmas do NEIM Irmão Celso participam da oficina de artes plásticas, comandada pela artista Deise Américo, desde o berçário com crianças de 4 meses a 1 ano até o fim do ensino infantil com a turma do G6. A arte ela faz parte da educação infantil, né? E trazer essa artista aqui para a gente foi maravilhoso. E ver as crianças com o olhinho brilhando, a gente vê aquela arte se transformando dentro da sala de aula, dentro dos muros da creche. Então isso traz assim um outro olhar, na verdade, para a gente, né? Dessa educação de qualidade que a gente tanto quer para as crianças. No processo artístico desses pequenos, vale tudo. Chão, rosto, corpo, roupa. Tem quem use a artista como tela. Estão se descobrindo artista, né? Tem a euforia, a bagunça com as tintas, mas para muitos, o espaço de criação traz calma por brincar. Muitos ficam totalmente conectados, como se não acontecesse nada ao seu redor, né? A arte é sempre uma oportunidade de trazer leveza para a rotina e deixar os problemas de lado, nem que por uns minutos. O peixinho mora lá no fundo do mar. Olha, pintou até um peixe. Quem chegou chorando, né? Poder
ressignificar aquele chorinho, né? E se sentir curiosa a ir pintar e daqui a pouco tá sorrindo, tá interagindo no espaço dela, na imaginação dela, e passou aquele momento tímido de choro e depois chorou para não parar de pintar. A gente sempre acredita que a arte ela começa muito cedo, né? Então, quando a gente consegue trazer para os bebês também, ali com 4, 5, 6 meses, ter contato com a tinta, com o pincel, com as artes plásticas, né? O que a gente está trazendo hoje, é um ganho muito grande para a educação. E para as crianças, né? Que vão crescendo dentro de um ambiente feliz. Porque a arte é isso, né? Cores, luzes. Então, tudo isso vai fazendo com que a criança se realize dentro desse mundo que eles estão criando, né? Porque a gente sabe que cada um vive em um contexto. Só que dentro da unidade, o que a gente quer trazer para eles é realmente esse mundo de fantasia, essa viagem e outros lugares que eles possam conhecer a partir das artes. Os mais velhos têm uma preocupação maior em se manterem fiéis aos desenhos propostos, mas a personalidade de cada um está presente na forma de colorir e criar. A tela da boneca, que traz o estímulo das texturas, é um evento à parte. Inicialmente criada para alcançar também os deficientes visuais, ela é sempre um sucesso entre todas as crianças. A criança gosta dessa coisa do toque, né? E essa obra eu desenvolvi um prévio estudo para que as pessoas cegas, por onde eu passo ou que visitam as minhas exposições, elas também possam interagir com a arte. Então eu tenho essa preocupação, né, de me adaptar a como a sociedade é, que é uma realidade, né? A gente tem que estar preparado para atender todos os públicos, né? E não excluir ninguém. Então, quando as pessoas cegas visitam as minhas exposições, elas também podem ter acesso e contato com a arte. A arte tem esse poder inclusivo. O encantamento atinge a todos. Beatriz, prazer! Prazer! E aqui é o... Arthur. Oi, Arthur, bom dia! Meu nome é Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, e o seu nome? Miguel. Miguel? Oi, Heloísa! Que bom que você veio! Sejam as crianças atípicas ou os bebês, que ainda estão aprendendo a sentar, mas já são atraídos pelas cores e formas. A gente pode também, partindo dessa experiência de hoje, visualizar o quanto a arte, né, traz esse impacto até para os bebês, que se sentiram íntimos, né, do material desenhado, da criatividade, que a gente abordou ali a questão cultural, das tintas, fizeram essa experiência com as cores, com o toque, a parte motora, psíquica também, né? Através da arte, podemos ser o que quisermos. Já que a gente está na Semana do Livro, então eu vou fazer de conta que a gente vai começar já uma história. E eu vou fazer de conta que eu sou a jornalista Luísa. Olha lá, a jornalista Luísa é bonita, não é? É, né? Então, qual é o seu nome? Beatriz. Beatriz, você já leu algum livro? Eu ainda não, mas a minha mãe comentou que queria comprar 2 livros, um das princesas e um na moranguinha. Ah, um da Moranguinho e um das princesas. E como seria esse livro das princesas? Eu não sei, mas acho que é bem legal que tinha algumas coisas minhas que já leram. Ah, por isso que você quer, que as suas amigas já leram. Vamos fazer a entrevista então? Vamos lá, olha lá para aquele moço bonito lá que tá fazendo a matéria. Qual é o seu nome? Beatriz. Beatriz, gostou da atividade hoje? Sim. Tu tá gostando de pintar, Gabriel? Ayla, me conta uma coisa aqui para todo mundo. O que você achou dessa atividade hoje? Tô achando muito legal e muito divertida. Muito legal e divertida? Participaria novamente? Posso voltar na tua escola? Sim. Ah. A artista responsável pela atividade se inspirou na Semana Municipal do Livro Infantil para criar as obras usadas na oficina. Vocês sabiam que a gente está na Semana Municipal do Livro? Tá concentrada? E quem aqui gosta de ler? E alguém aqui sabe contar alguma história? Eu sei. Eu busquei nessa atividade de hoje fazer essa interação
com a literatura, com as narrativas, com nossa cultura local. E dentro do aspecto do boi de mamão ali eu já trago um pouquinho da inclusão também, trazendo essa diversidade que a gente encontra dentro das escolas, que é preciso, né, a gente também abordar através da arte. E eles se sentem muito familiarizados com o boi de mamão, vão trazendo as suas lembranças com a Vernunça e momentos de alegria que a gente vive na infância, né, e a gente acaba esquecendo quando é adulto. Olá, queridos! Eu sou a Mocotinha e hoje eu tô aqui no Educa Floripa contar um clássico para vocês, uma história que todo mundo gosta, presta bem atenção. Ia ter uma grande festa e a menina resolveu preparar os seus convites para fazer a sua festa. Então ela convidou: bruxa, bruxa, por favor, venha na minha festa. A bruxa respondeu: claro, vou sim, mas só se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, querido, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, por favor, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar a coruja. Coruja, coruja, por favor, venha na minha festa. Obrigada. Vou sim, mas só se você convidar a árvore. Árvore, árvore, por favor, venha na minha festa. Obrigada. Vou sim, mas só se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar o dragão. Dragão, dragão, por favor, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar o pirata. Pirata, pirata, por favor, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar o tubarão. Tubarão, tubarão, por favor, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar o unicórnio. Unicórnio, unicórnio, por favor, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar o fantasma. Ui, cruzes. Fantasma, fantasma, por favor, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar o lobo. Ai, lobo, lobo, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar a Chapeuzinho. Chapeuzinho, Chapeuzinho, por favor, venha na minha festa. Obrigado. Vou sim, mas só se você convidar todas as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham na minha festa. E todas elas foram. E aí se descobriu-se que era uma grande festa fantasia. E essa história de hoje eu tirei desse livro aqui, ó. É um grande clássico que a gente adora. Bruxa, bruxa, venha na minha festa. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Espia, gente! Eu sou o Zeca, o vô Zeca. Estou aqui no Educa Floripa para contar mais uma história para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu adoro uma festa. E a história de hoje é a festa no formigueiro. E ela é mais ou menos assim. Faltava uma semana para o aniversário da Rainha Formiga. E todo formigueiro resolveu fazer uma festa. Só que como eram muitas tarefas, elas precisaram dividir entre elas. E cada uma ficou com uma cor. Foi assim, gente, ó. O grupo verde saiu para procurar folhas. E foi folhas de todos os tamanhos e todos os tipos. O grupo vermelho foi pegar flores. Flores de todas as cores e também de todos os tamanhos. Vocês acreditam que no dia que o grupo azul ia sair, o grupo azul não conseguiu sair cedo, gente? Sabe por quê? Porque estava chovendo. Mas de tarde, quando o sol apareceu, eles saíram com muita pressa para pegar sementes. O grupo roxo saiu para pegar amoras. As formigas começaram a organizar a festa, formando um alegre e colorido formigueiro.
chegou o dia da festa. E a festa, gente, começou com muita alegria. E a formiga rainha, muito agradecida, teve certeza que foi a festa mais linda, colorida e perfumada que ela já teve em toda a sua vida. Essa história eu tirei deste livro aqui, ó. Festa no Formigueiro, de Donaldo Buschwitz e Ieda Silva. Olá, e a dica de hoje é recheada de afeto. Nós vamos conversar um pouco sobre Sônia Rosa, uma escritora negra que tem feito um lindo trabalho com mais de 40 publicações. Ela que é professora aposentada, sempre trabalhou na rede pública. Ela é do Rio de Janeiro, nasceu, cresceu e continuou trabalhando e vivendo lá. Teve a sua formação como professora alfabetizadora, e por ser professora alfabetizadora e por trazer a musicalidade da sua ancestralidade, as suas vivências, ela mesma disse que nasceu numa família com uma mãe que contava muitas histórias. Eles não tinham muitos livros na infância, mas ela ouvia muitas histórias. Então ela vem dessa narrativa da oralidade que veio para o Rio de Janeiro, professora alfabetizadora, entendeu a necessidade de trazer uma literatura afetiva, que trouxesse essa questão cultural negro-afetiva, que trouxesse a questão africana de uma outra forma para as unidades educativas. E assim tem sido. Então, o primeiro livro da Sônia Rosa é O Menino Nito. Este livro, que demorou 7 anos para ser publicado, ela escreveu lá em 88, esperou um pouquinho até a sua publicação, ele até hoje é referência, faz parte do nosso acervo literário da rede, assim como outros escritos dela, e tem trazido esse elemento do personagem negro, né, sendo ali o personagem principal. E isso é uma questão que todos os escritos da Sônia Rosa têm. Quando ela decidiu fazer mestrado, na sua pesquisa que é autobiográfica, ela foi revisitar as suas escritas, os seus livros publicados, e veio então fazendo sempre essa referência do respeito, né, de uma educação antirracista, do respeito à ancestralidade, do respeito, trazendo esses personagens negros para realmente estarem sendo protagonistas das suas histórias, e o afeto. A Sônia Rosa é uma escritora com muito afeto. Esses livros menores da Sônia Rosa, O Tabuleiro da Baiana e Maracatu, trazem então numa linguagem para todas as idades, para que a família conheça elementos, traz a narrativa, uma ilustração muito colorida da Rosinha Campos. A Rosinha, ela ilustra mais de um dos seus livros. E eu gostaria de deixar com vocês, nessa dica, um pequeno fragmento de um texto complementar que fala sobre o maracatu. Então, este livro Maracatu, da Sônia Rosa, após a sua narrativa, tem o texto complementar. E fala assim: muitos escravos bantus vieram do Congo para Pernambuco. Eles tinham o costume de formar um grupo e escolher um casal de líderes. Os dois eram coroados como rei e rainha do Congo. Depois iam visitar os portugueses ricos, as igrejas das irmandades, dos negros e as casas de candomblé. Todos se vestiam com luxo. Os reis, debaixo de um grande guarda-sol, damas da corte, guerreiros, nobres e embaixadores. Todos dançavam e cantavam ao som de tambores. Algumas damas carregavam calungas, bonecas que representavam espíritos protetores. Hoje, os grupos de maracatu, as nações, desfilam no carnaval. A nossa dica de hoje, então, é conheça um pouco mais desses escritos de Sônia Rosa, uma escrita com muito afeto. Entre palavras e cores, as crianças descobrem formas de contar o mundo e também de reinventá-lo. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!